Hoje à noite, porém, nós vamos a mais um ensino. É o resumo da Bíblia. Nós fizemos o resumo da lei, fizemos o resumo da lei e dos profetas, com isso abrangemos todo o Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar qual é o resumo da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros profundos, complexos, que trata de história, profecia, trata de poesia, traz mandamentos, traz orientações visando a nossa espiritualidade, mais precisamente visando o nosso crescimento espiritual. E quando nós vamos buscar esses ensinamentos na Bíblia, às vezes parece difícil de compreender. Imagina uma pessoa que não tem leitura, ouvindo outra pessoa lendo todo o livro de Levítico. É horrível, é cansativo, é difícil. Imagina uma outra pessoa que tem pouco conhecimento, sabe ler, mas a sua cultura não teve a oportunidade de aprofundar-se culturalmente, e aí vai ler o livro do Apocalipse. É assustador. Entendeu? Aí fica aquela pergunta, tá, mas como é que eu faço? A maioria das coisas eu não entendo, a maioria das coisas eu não consigo alcançar entendimento. Como é que Deus vai exigir de mim compreensão dentro de todo esse conjunto de livros? Que a Bíblia é um conjunto de livros. Bom, a resposta, a própria Escritura ou a própria soma dos livros vão dar para nós. E a resposta é objetiva. A prática do bem é o resumo de tudo que a Bíblia fala. Todo ensinamento, desde o Gênesis, desde o princípio de tudo, até o Apocalipse, que, de certa forma, e aí escuta o que eu estou falando para vocês, vocês dificilmente vão ouvir isso. O Apocalipse, de certa forma, é o Regênesis. Ou seja, começa no Gênesis, termina no Apocalipse, e o encontro do Gênesis com o Apocalipse forma um círculo que abrange tudo, e tudo que está entre Gênesis e Apocalipse são várias histórias, vários contos, vários episódios, vários acontecimentos, várias profecias, vários ensinadores, vários poetas, todos eles, dentro desse círculo, vão falar uma única coisa de muitas maneiras. Qual é a única coisa que todos eles estão visando? A prática do bem. De sorte que, se alguém for zeloso e praticante do bem, ele está cumprindo toda a Bíblia. Mesmo que ele não saiba ler uma letra, mas se ele for zeloso do bem, ele está cumprindo tudo que está escrito na Bíblia. Se ele conhece pouco de mundo, se ele conhece pouco de ciência, não interessa. Qualquer pessoa zelosa do bem vai estar cumprindo o que toda a Bíblia traz. Então veja como Deus simplifica as coisas para nós. Nós já aprendemos que para cumprir toda a lei de Deus, basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mostrei para vocês que aqui tem até uma pegadinha, porque só se ama a Deus amando o próximo. Você vai ver que essa pegadinha é tão clara
que na prática do bem, nós vamos ver hoje à noite aqui, a Escritura fala a mesma coisa com relação ao bem. Como é que você faz bem para Deus? Como é que eu vou fazer bem para Deus? Fazendo bem ao meu próximo. Você vê como, se a gente for descuidado na leitura, fica parecendo que eu posso amar a Deus sem fazer nada para o próximo. E que eu posso cumprir todas as palavras de Deus ignorando o meu próximo. Mas não. Deus nós encontramos no próximo. Não é nas nuvens, não é no cosmos, é no próximo. Só se faz para Deus fazendo ao próximo. Isso vai ficar muito claro para nós hoje à noite. No Antigo Testamento, eu separei, pincei, só para vocês verem como o que estou falando não é invenção minha. No Antigo Testamento, eu pincei algumas coisas a respeito do bem. Por óbvio, eu preciso destacar para vocês que o bem nem sempre aparece nas Escrituras com a palavra bem. Aparece como misericórdia, aparece como amor, aparece como bondade, aparece como humildade, aparece como justiça. Mas se você pegar, isso tudo é sinônimo de bem. Alguém misericordioso não está praticando o bem? Alguém que ama o outro não está praticando o bem? Alguém que é generoso não está fazendo o bem? Então, entenda, são sinônimos de bem. Palavras como misericórdia, bondade, humildade, justiça. Vai englobar tudo aqui nessa palavrinha bem. Miqueias capítulo 6 e versículo 8, no Antigo Testamento, um dos profetas, ele, inspirado, ele escreve o seguinte, ou profetiza o seguinte, e outro escreve. Ele diz assim: ele te declarou, ó homem, ó ser humano, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Eu já vi muita gente dizendo: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus tem para mim. Irmão Adilson, como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Olha a resposta aqui. Ele te declarou, ó ser humano, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Peraí. É isso que Deus quer de mim? Exatamente. Que eu pratique justiça. Justiça é uma palavra maravilhosa. Ela é extraordinária. Eu não vou discorrer sobre ela agora, mas só para você ter uma ideia. Eu já falei aqui. Deus, ele está entronizado na justiça. Eu quero que Deus esteja comigo. Eu quero que Deus habite em mim. Eu quero que Deus se mova em mim, através de mim. Seja justo. Justo. E estude essa palavra, medite nesta palavra. O que é ser justo? Como é que eu sou justo? Entendeu? E vai aprimorando a justiça na sua vida. Porque justiça é um processo que vamos aprimorando em nós. De certa forma, todos nós já fomos injustos. Mas no encontro com Cristo e recebendo o ensino de Cristo, nós somos aperfeiçoados para a justiça. E à medida que vamos sendo aperfeiçoados na justiça, Deus vai tomando conta do nosso ser, vai reinando em nós, porque o trono do Senhor é um trono de justiça. Bom, depois ele diz que ames a misericórdia. É interessante porque
Alguém pode ter misericórdia de outro, mas não ter de um outro. Alguém pode ser misericordioso para com uma pessoa e não ser para com outro. Mas o que o Miqueias está dizendo é: ame a justiça, deseje ela, se apaixone pela misericórdia, ame a misericórdia e, por consequente, ele diz, e seja humilde. Não tem coisa mais ridícula do que um crente soberbo, do que um pastor orgulhoso, do que um cristão, entende? Que se acha, que olha para si, não sabe de onde veio, não sabe onde está e nem para onde vai. É terrível, é uma cegueira total. Tem gente que até ainda há pouco foi de tudo aí nesse mundão. Até ainda há pouquinho foi de tudo nesse mundão. Aí agora recebeu a graça, a misericórdia, o perdão e retomou, reiniciou a vida com Cristo. E agora não suporta o fulano, beltrano. Agora se acha tanto que, ao invés de ser misericordioso para com o próximo, o acusa de uma série de coisas, esquecendo-se que foi perdoado, que foi lavado, que foi justificado, que foi ensinado, que foi abraçado, que recebeu amor, graça e misericórdia. Esquece. Então, por isso eu digo, não tem coisa mais ridícula do que um cristão soberbo. Em cima deste versículo, eu destaquei aqui 2 pontos. Primeiro, o profeta não menciona que Deus quer ritos, sacrifícios, nem palavras bonitas. Vocês prestaram atenção? O profeta não diz, olha, Deus gosta de rito, porque tem que orar muito, porque tem que cantar muito, porque tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Isso, rituais religiosos. Deus não está pedindo. Deus não está pedindo sacrifício também, jejue, suba ao monte, entende? Pegue dos seus recursos e bota ali à disposição do todo. Não está pedindo isso. Ele está pedindo que você e eu, que nós juntos, sejamos justos, misericordiosos e humildes. Isso é prática do bem. Segundo ponto, tudo que o profeta falou mostra que Deus valoriza comportamento prático e não ritos. O que Deus quer é que a gente seja praticante do que é bom. Não adianta nós pregarmos, cantarmos, falarmos de uma porção de coisa muito bela, de contarmos as histórias bíblicas e não praticarmos justiça, misericórdia e humildade. É isso que ele espera de nós. Fazer o bem começa por aqui. O segundo profeta que eu colhi um textozinho dele aqui é o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: olha o que ele diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Deixa eu contextualizar isso aqui para você. Primeira coisa eu quero destacar que ele está dizendo: aprenda a fazer o bem. Certo? Aí vem o restante das coisas que ele está falando, que o Miqueias já falou lá: retidão, justiça e ajudar o oprimido. Tem gente que, ao invés de ajudar o oprimido, vai lá e oprime mais. Tem gente que vai visitar um doentinho e diz: tu estás assim porque tu está em pecado. Isso é opressão. Isso é opressão. O coitadinho já está fragilizado, doentinho, precisando de ajuda, ainda vai um crente lá para dizer que ele está em pecado. Confessa aí o teu pecado, porque daí Jesus te cura. Ai, Jesus. Entendeu?
Dá de sair correndo com o sujeito dali, né? Mas eles fazem isso. Defender a causa da viúva. Quando o profeta estava profetizando, não tinha INSS. Não tinha, entende, previdência social de tipo algum. Nessa época, quando uma mulher ficava viúva, a situação dela era terrível. Era terrível, irmãos. Primeiro que a propriedade era sempre do lado masculino. A mulher ficava em grande dificuldade. Então, o profeta se levanta e começa a ensinar que, para haver justiça, era preciso que a sociedade judaica aqui, entendeu? Cuidasse das viúvas, abrigasse, repartisse do dízimo que ia para o templo, lá o dízimo deles, que ia para o templo, era para os levitas não esquecer dos órfãos e nem das viúvas, que sustentassem elas, que cuidassem delas, com os recursos que vinham dos impostos de Israel, que eram os dízimos que eram dados aos sacerdotes. Nós, por óbvio, estou falando aqui de quando Israel ainda não tinha rei e que era administrada por sacerdotes e juízes. Você está me entendendo? Então, o profeta, ele coloca lá, não esqueçam da viúva, não esqueçam do órfão, façam o que é direito, defendam as causas dos oprimidos, trabalhem de uma forma que agradem a Deus. Mas o início do processo é: aprendam a fazer o bem. 2 pontos. O povo se aproximava de Deus com orações, festas religiosas, mas Deus rejeitou tudo isso. Escuta o que eu estou dizendo. Leia o profeta Isaías e você vai ver que Deus rejeitou as festas, as orações, entende? Porque faltava o essencial: a prática do bem, a misericórdia, a justiça. Olha só, Deus levantou profetas e mandou-os falar àquela nação, dizendo: vocês acham que eu me agrado dos vossos cânticos, dos vossos jejuns, das vossas ofertas? Eu estou enfadado disso. Olha que coisa interessante. Você já leu isso? Deus se enfadou daquele modelo de cultuar a Deus. E por que Deus se enfadou? Porque era ritual em cima de ritual. Mas na prática, o bem não era realizado. A justiça não era executada. Segundo, fazer o bem aqui no contexto de Isaías é agir em defesa do fraco, do necessitado e do injustiçado. Nós, irmãos, como cristãos, seguidores de Cristo, nós não devemos nunca ficar contra o fraco, contra o necessitado, nem julgá-lo. Ficar contra aqui, nem julgá-lo. Se eu fosse fazer as perguntas hoje, da semana passada, entendeu? Qual o contexto em que está escrito: o que queres que te façam, faça tu a eles? Qual o contexto? Está aí, dentro de um contexto do não julgueis. Entendeu? Às vezes a pessoa, ao invés de ajudar, fica julgando. Ao invés de tirar a carga, bota mais carga. Ao invés de livrar, amarra mais. Então, o profeta Isaías, ele coloca dessa forma: aprendam a fazer o bem. É preciso aprendermos, pararmos com os nossos vícios. A maioria de nós aqui não é mais religioso.
Ao menos eu tenho essa expectativa, que os ensinos tenham libertado vocês da religião. E eu digo vocês, porque pela graça de Deus, eu fui liberto. Liberto totalmente da religião. Mas alguns ainda têm alguns laços religiosos. E dentro dos laços religiosos tem essa questão de julgar as pessoas. De fazer juízo das pessoas. Ah, está passando por isso porque é aquilo. Está passando por isso porque falta se comprometer com Deus. Está passando por isso porque não orou muito. Está passando por isso porque falta jejum. Não, irmãos. Algumas pessoas, que culpa têm os meninos e meninas na região de Gaza, afligidos e com fome. Entendeu? Que culpa eles têm? Que culpa tem o pai de família que não pertence ao governo, nem a nenhum tipo de grupo radical, mas que simplesmente estava morando lá? Que culpa eles têm? Que culpa tem algumas pessoas por todo o mundo? O pai de família que é norte-coreano, que leva uma vida difícil, sofrida, que tem escassez de alimento. Alguns deles veem os seus filhos chorando pela manhã, ou ao meio-dia, ou ao entardecer, sem comida. E aí nós vamos dizer que ele é culpado? Ou a vida se coloca com obstáculos que às vezes nós não conseguimos transpor. A sorte não cai para todos. Você está me entendendo? Então nós precisamos ser misericordiosos, compassivos e praticantes do bem. Quando tu ver o necessitado, não o julgue, ajude. Se ele te pediu ajuda, ajude. Irmãos, mas se é um malandrão, ora, você será galardoado pelo seu bem feito, pelo exercício misericordioso, pela sua generosidade. Isso eu sempre carreguei comigo. Ajudei várias pessoas que não mereciam, mas eu recebi pelo que fiz. Eu abençoei e fui abençoado. Você está me entendendo? Eu também já fui pobre o suficiente para precisar de ajuda. Também já me chamaram de malandro. Também já me chamaram de uma série de coisas que eu não era. Lembro-me de quando eu precisava muito trabalhar, meus filhos pequenos ainda em casa, e eu precisava ganhar pelo menos um pouquinho de dinheiro para levar 5, 6 pães para casa, 1 litro de leite. E saí pedindo serviço em tudo quanto é lugar, e naquele dia não encontrei um trabalho. Lembro-me de um irmão que já passou por aqui, eu fui na casa dele. Antes dele vir aqui, eu fui na casa dele e pedi, deixa eu capinar esse teu jardinzinho, tu me dá aí uns 15 pila. Ele olhou para mim e disse, não, jamais vou aceitar tu capinando o meu jardim. Isso não é coisa para ti. Eu disse, ô meu irmão, lá em casa tem 3 crianças. E eu preciso levar pão. E ele não deixou eu capinar o jardinzinho dele. E também não me deu nada. Quer dizer, eu não era digno de capinar o jardim dele. Porque era vergonhoso para ele deixar eu capinar o jardim dele. Mas também não me ajudou com nada. Eu já voltei para casa, entrei no quarto e chorei. Enquanto outros me julgavam. Nunca fui na casa de alguém pedir nada, a não ser trabalho. Não. Você entendeu? Mas mesmo assim, várias pessoas dentro da igreja me chamavam de malandro. Sendo que nunca rejeitei nada. Eu, irmão Jair, em situação
precária, terrível. Andamos dentro de fossa de prédio para poder ganhar dinheiro para trazer a comida para casa. Vocês nem imaginam o que é isso. Andar dentro da fossa de um prédio, desentupindo, tirando pedra, toda suja. E nós lá um dia inteiro, embaixo do prédio. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Eu aprendi algumas lições que só se aprende ali. Hoje, quando alguém me pede, eu digo, vamos dar jeito. Vamos fazer. Eu sei o que é passar por ali. Você está entendendo? O que o profeta Isaías está dizendo, então, é: haja em defesa do fraco, ajude o necessitado, compre o lado do injustiçado. Faça isso. Como que eu compro, irmão Adilson? Console-o, abrace-o, ora com ele. E como diz o irmão Tiago, se ele te diz que está com fome, não bate nas costas dele e manda ele para casa em nome de Jesus, que Deus vai abençoar ele. Vai lá e compra pão para ele. Porque não é cristão bater nas costas do necessitado e mandá-lo, vai com Deus, Deus vai te abençoar. Vamos para frente. Jesus fala em João capítulo 5, agora o Novo Testamento. Jesus fala em João capítulo 5, versículo 29. Ele fala da ressurreição. E ele diz que tem duas ressurreições. Tem a ressurreição para a vida e tem a ressurreição para o aniquilamento ou para a condenação. E ele diz, os que fizerem, ou os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. João capítulo 5, versículo 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. O Cristo de Deus, ele diz que todos um dia estarão cara a cara com o divino. E haverá ressurreição. Ressurreição para a condenação e ressurreição para a vida. Vão ser rejuvenescidos, renovados, restaurados para viver. Jesus aponta então que não é o que a pessoa diz crer, mas é o que a pessoa faz. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas no dia a dia eu não pratico o bem. Esse eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, eu creio em Deus Pai, não vai resolver diante do Senhor. Não. Sim. Exatamente. É isso aí. Cai tudo aqui. Tudo que é religioso, ritualista, desaparece aqui. Ou seja, o chamado é para nós praticar o bem, acabou. Entendeu? E aí, como o Nivaldo citou, o irmão Tiago, a verdadeira religião imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e apartar-se da corrupção. Olha só. Então, olha que coisa interessante. A prática do bem. Pelo texto de João 5, 5:29, nós vemos que, no final das contas, duas classes de pessoas vão comparecer diante de Deus: as que fazem o bem e as que não fazem o bem. Destaque aqui: não fazer o bem também é mal. Porque as pessoas às vezes pensam assim, mas eu não matei, eu não roubei, eu isso, eu aquilo. Ora, se você deixou de fazer o bem, já é mal.
A prática do mal não quer necessariamente dizer que você tem que oprimir, esmagar, matar, tirar, roubar do outro. Não. Não fez o bem, já praticou o mal. É interessante. Então, no juízo estarão de pé diante do Senhor duas multidões. Uma que fez o bem, não olhou a quem, todos os dias, entendeu? Fez o bem. E outra que foi omissa e que fez o mal, que praticou o mal. E muitas das vezes esse mal foi praticado não por uma ação direta, mas pela omissão, por fechar os olhos, por virar as costas ao necessitado, ao carente. Você está me entendendo? Ao que precisava de socorro, de ajuda, de defesa, ao que precisava de amparo, ao que estava com frio, ao que estava faminto. Nada fiz. Lavei as mãos. Síndrome de Pilatos, né? Lavar as mãos. Não é comigo. Outro faz. Ali na frente outro dá. Teve uma vez, em uma congregação que atendíamos, que as pessoas não ajudavam e mandavam lá para casa. Crentes. Não pode me ajudar aí com uma comidinha? Meus filhos estão sem nada. Ah, não, ó, eu não posso. Podia. Eu não posso. Mas, ó, sua irmã, vai ali na casa do irmão Adilson, mora ali assim, assim. E a pessoa chegava lá em casa e dizia para mim. Batia palma, chamava. O senhor é o irmão Adilson? Eu disse, sou. Não é que eu passei ali na casa do fulano e disse que o senhor me ajuda. Eu era o mais pobre da rua, irmãos. Estou falando de pobreza. Edinho me conheceu nessa época. Entendeu? Eu era o mais pobre da rua. Meus filhos, durante 2, 3, 4 anos, nunca comprei uma roupa para eles. Não tinha dinheiro. Usavam as roupas e calçados dos primos que minhas cunhadas mandavam lá. Tudo usado. Eu e a Gui. O primeiro paletó que eu usei para pregar foi o pai do Charles que me deu. Não era um terno, era só o paletó para eu poder subir em cima do púlpito. Que não é o púlpito, né? No estrado da igreja. Entendeu? Lá fui eu com um paletó lilás e uma calça jeans. Paletó lilás ganhei do irmão Ademar e uma calça jeans. Lá estava eu. Eu era o patinho feio, todo mundo com aquele terno bonitão, né? Aquele terno bonitão lá, gravata bonita. A gravata eu ganhei do outro, acho que era uma gravata azul. Entendeu? Os irmãos olhavam tudo para mim e eu pensava, estou cheio da glória. Está todo mundo olhando, não era? Que coisa ridícula. Que coisa feia tá lá. Entendeu? Nessa época, crentes com recursos mandavam pobre na minha casa e nós repartia o pouquinho que às vezes tinha. Repartíamos. Eu hoje entendo que Papai do Céu estava me colocando numa escola diferenciada, uma escola que me levaria à iluminação, uma escola que me ensinou a paciência, uma escola que me fez compreender que é possível contar com Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus! Uma escola que me ensinou a entrar no quarto, fechar a porta e conversar com aquele que tudo vê, que tudo pode, e pedir para ele comida na mesa
e 5 minutos depois, parar um carro na frente da casa e encher a minha casa de comida. Oh, glória a Deus! Eu estava numa escola diferenciada, não era teologia, era uma escola bíblica de iluminação plena, onde a fé não é uma palavra, mas é a ação tríplice da fidelidade, da confiança e da coragem daqueles que creem plenamente no Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela escola ali, eu não tinha bolsa. E fui estudar profundamente a comunhão com Deus, ao ponto de depender dele para tudo. Para o sapato que eu calçava, para a comida na mesa e para o dinheiro que precisava para viajar e ensinar pessoas a confiar em Deus. Entendeu? Então, aprenda a fazer o bem. Fazer o bem. Vocês pensam que Deus conta com ricos? Os irmãos abastados daqui entendam uma coisa. Deus não conta com os ricos. Deus conta com homens e mulheres que confiam nele. A riqueza é relativa. A riqueza é relativa. Deus queria saber se, como a viúva de Sarepta, eu tinha coragem de pegar os únicos 5 pães, um para cada um lá de casa, e repartir com o outro que não tinha. Você está me entendendo? Ele queria saber se eu tinha coragem de pegar a única blusa que eu tinha e dar para alguém. Onde é que vai a nossa confiança? Para praticar o bem. Quando eu tiver 2, 3, eu dou uma. Mas e quando Deus fica olhando o que eu faço com a única que tenho? Você está me entendendo? Por isso eu posso vir aqui hoje e falar: pratique o bem. Pratique o bem, porque esse é o resumo das Escrituras. Mateus 25, 31 a 46. Fala do juízo final. Essa passagem é uma das mais claras sobre o resumo da Bíblia. Eu não vou ler, porque todos vocês já ouviram eu falar várias vezes. É quando o Senhor, Mateus diz que o rei se assentará no trono da sua glória e apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E em resumo ele diz: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome. É interessante, cada vez que eu leio isso aqui é muito pleno para mim, é muito grande, é esclarecedor. Quem é que ele chama de bendito? Do Pai. Eu vejo aqui um grupo de pessoas muito grande que não eram religiosos ou não tinham rituais, que não tinham títulos eclesiásticos, que não pertenciam a um grupo religioso que radicalizasse a fé. Dá a impressão para mim que quando ele está falando aqui, ele está falando com pessoas que nem iam ao templo. Haja vista que essas pessoas aqui dizem: nós não te conhecemos. Nós nunca te vimos. Eu fico pensando no número de cristãos que tem na terra que nem nunca ouviram falar de Cristo. Como assim, irmão Deus? Como é que são cristãos se não falam de Cristo? É que cristão é ungido. Lamentavelmente, quando a gente usa o nome cristão, logo vai para o cristianismo. Cristianismo é religião. Cristão é um ungido. E alguém pode ser um ungido sem nunca ter ouvido de Cristo.
E é Jesus quem diz, nesse texto: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. E ele diz assim: e os justos me dirão: Senhor, nós nunca te vimos com fome, nós nunca te vimos nu, em outras palavras, nós nunca te vimos. E ele dirá: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Eu estou parando aqui nessa vírgula, porque na igreja, irmão é só o que congrega ali. Para a igreja, irmão, Jesus estava falando dos crentes. Jesus estava falando dos que congregam aqui conosco. Não. Jesus está vendo a humanidade inteira. Ele está vendo cada ser humano do planeta. E ele está dizendo: quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus. É bom lembrar que todo o evangelho de Lucas vai chamar ele de o filho do homem. O filho da humanidade. É mais um entre muitos irmãos. Quando vocês fizeram a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Senhor, eles estão agora diante da formosura do ressuscitado. E o Cristo glorificado dirá: vem, bendito do Pai, porque tu fez tanta coisa para mim. Me desse comida, me desse água, me abrigastes, me cobristes. Senhor, nós nunca te vimos. Quando tu fez a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Estão vendo? A Deus se ama nos irmãos. O bem que se faz a um ser humano se faz a Deus. Não tem outra forma de trabalhar para Deus, de exercer um ministério para Deus, não tem outra maneira de agradar a Deus, não tem outra maneira de você fazer alguma coisa para Deus, a não ser fazendo aos irmãos. É interessante porque Jesus em nenhum momento falou de religião, de igreja, no sentido religioso, por óbvio. Nenhum momento ele falou isso. Ele só vai continuar dizendo: e dirá aos que estiverem à sua esquerda, que já foram separados: apartai-vos de mim. E aí olha o que ele diz: vós que praticais a iniquidade, vocês que são tortuosos, injustos. Iniquidade é isso. E que com violência deixam de fazer o bem. Tudo isso está englobado dentro da palavra iniquidade, se você for estudar. Apartai-vos de mim. Por quê? Mas o que nós fizemos, Senhor? Eu não roubei, eu não matei, eu não... Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Fui estrangeiro e não me hospedaste. Senhor, mas nós nunca te vimos nu. Nós nunca te vimos com fome. A gente nunca se encontrou. Quando deixastes de fazer a um destes pequeninos irmãos meus, a mim desprezastes. Oh, irmãos, aqui está o grande segredo, onde mostra-nos que a religião nada é e que a prática do bem é tudo que Deus quer. Mais adiante, o Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado. Você sabe fazer o bem, mas você não faz. Você tem como ajudar e você não ajuda. Você pode abraçar e você não abraça. Você pode levantar e você não levanta. Você pode agasalhar e você não agasalha. Você pode hospedar e você não hospeda. Você comete pecado. Se eu for assim, eu cometo pecado. Em outras palavras, saber não basta, é preciso agir. O resumo da fé bíblica está em praticar aquilo que é correto diante de Deus e dos homens. Esse é o resumo. Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: Deus retribuirá cada um conforme as suas obras. Vida eterna, estou resumindo aqui, estou dando um salto. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Ele retribuirá cada um segundo as suas obras, versículo 6. E conclui dizendo que a retribuição é que ele dará vida eterna para quem faz o bem. Conclusão. A Bíblia inteira aponta para a prática do bem. O bem deve ser vivido. O conhecimento sem prática é vazio. O culto sem justiça é rejeitado. A fé sem obras é morta. E o resumo da Bíblia é claro e simples: pratique o bem. Eu acho que é bem claro para todos nós. Sabe o que eu vou fazer com essa palavra? Eu a absorvo e eu vou continuar fazendo o bem. Convido vocês todos para estar comigo, ajudando a fazer o bem. Eu jamais vou pedir alguma coisa para mim. Jamais vou me aproximar de vocês e pedir, faz tal coisa por mim. Não vou fazer isso. Mas vocês me verão conversando com vocês, pedindo ajuda para fazer o bem para outros. Às vezes os meus recursos não alcanço sozinho. Já fiz isso com vários aqui. Com vários. Já liguei com o Marcos, aqui, né? O irmão Nivaldo. Já falei com o Cláudio. Irmão Jair. E vários aqui. Vários. Já falei aqui para todos na congregação. Entendeu? Para ajudar outros. Eu não preciso que o nosso tesoureiro tenha caixa. Olha o que eu estou dizendo aqui. Nunca fiz uma coleta aqui nessa casa. Nunca quis ver um caixa cheio lá no banco sobre os cuidados do irmão Moisés. Não. Sempre entendi que se uma necessidade maior do que a que eu possa fazer surgir, eu posso falar com vocês. Porque vocês têm aprendido que fazer o bem é o que agrada a Deus. E eu preciso levar vocês ao exercício. Deus nunca quis um templo com um cofre cheio de dinheiro. Não. O Senhor nunca quis um pastor enriquecendo com o dinheiro dos irmãos. Não. Não faz parte do ministério divino. Os apóstolos receberam tanta oferta, mas tanta oferta no início do ministério, que eles poderiam morrer todos eles ricos. Eles nunca pediram dízimo, porque não era necessário. Tinha irmão que vendia uma casa e dava o dinheiro todo da casa para os apóstolos distribuir aos demais. Olha só. E eles não ficaram com nada, ao ponto de aparecer uma fome em Jerusalém
E Paulo pedia ajuda de outras igrejas gentílicas para ajudar os apóstolos que tiveram um monte de dinheiro na mão, mas não guardaram para si. Oh, glória a Deus, porque tiveram por precioso o poder e a graça divina na sua vida, mais do que o dinheiro. Foi de Pedro a expressão, um dos líderes da igreja inicial. Foi dele a expressão, dias depois de tanta arrecadação, ele vai orar. E um sujeito necessitado pede uma esmola. E o Pedro pôde falar com toda a ousadia: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que tinha o Pedro? Fé, fidelidade, confiança e coragem. Em nome de Jesus o Cristo, levanta e anda. E botou o paralítico, o coxo, para andar. E ele andou. E saiu saltando e glorificando a Deus no meio da multidão. O Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha comprometimento com Jesus. É o que eu desejo que cada um aqui tenha. Comprometa-se com Cristo. Como eu disse, nossa congregação não precisa ter um cofre cheio. Nossa congregação precisa ter irmãos e irmãs cheios de desejo de fazer o bem. Então não faltará nada a nenhum de nós. Que o que é de um é de todos. Se alguém precisar, os que têm vão ajudar. É assim? Amém? Se algum necessitado surgir entre nós, aqui tem uma coisa interessante na nossa congregação. Por várias vezes chegam algumas pessoas para mim e dizem assim: irmão Adilson, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Espera surgir a necessidade. O irmão está sabendo de alguém aí na congregação que está precisando de ajuda? Eu digo, não. Se estão sofrendo caladinho em casa, não falaram nada. Entendeu? Já teve oportunidades que teve a necessidade e a gente disse, não, peraí que nós vamos chegar. Aí eu já tenho os irmãos que já tinham se comprometido, ó, precisando falar comigo, precisando falar comigo, precisando falar comigo. Então, nós não precisamos um cofre cheio, nós precisamos uma casa cheia de pessoas. Casa porque nos reunimos aqui, entendeu? Mas precisamos de um grupo de irmãos e amigos que estejam prontos a socorrer, que estejam prontos a ajudar, que estejam prontos a repartir. E quando eu falo de socorrer, você já entendeu nessa noite, né? Eu não estou falando que você tem que ter muito. Não. Às vezes é ir lá no guarda-roupa, pegar a camisa que está na frente. Só tem uma aqui, irmão, de só. É que eu ia usar hoje, não vou usar não. Vou oferecer ao Senhor. E aí entrega para o necessitado. Sabe aquele tênis que você mais gosta, que guarda ele só para horas especiais? E surgir alguém descalço. É para ele. Não é para horas especiais? Hora especial é quando surge a necessidade. Ajude. Oh, glória a Deus! Então, naquele grande dia, tu estarás no lado das ovelhas e ouvirás a doce e maravilhosa voz do Senhor dizendo: vem, bendito do Pai. Essa que palavra linda. Você entende a palavra bendito, né? Vem, abençoado do Pai. Entra, o reino é teu. Antes da fundação do mundo já era para ti. Todo projeto, todo plano foi feito, elaborado para ti, que és praticante do bem, que sabes repartir pão, que sabes vestir, que sabes abrigar, que sabes ajudar, que tens o coração generoso e que te exercitasse uma vida inteira na misericórdia, na bondade. Tu és de Deus. Oh, glória a Deus. Tu és do Todo-Poderoso. Tu vais ser eternizado
bendito do Pai, possui o reino, toma posse do reino. Que Deus seja louvado e todos nós possamos estar do mesmo lado. Essa é a palavra que eu trago sobre o tema. Este é o resumo da Bíblia. Faz isso e viverás. Façamos isso e viveremos. Essa é a palavra de Deus para nós. Que Deus continue nos ajudando a todos. Quero estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.